Chegamos aqui no nosso curso bíblico, vamos falar hoje sobre o Evangelho de São João. Pega a sua Bíblia aí e vamos juntos conhecer as Sagradas Escrituras. Hoje a gente vai adentrar no texto mesmo do Evangelho de São João. Se você quer seguir junto com a gente aqui, nós iremos usar a tradução da Bíblia da Ave Maria. Caso você não tenha a Bíblia, baixe o aplicativo na loja da Play Store, na Apple Store. Só você digitar lá Bíblia da Ave Maria, que vai aparecer as opções lá, você escolhe a Bíblia da Ave Maria. E também na internet existe o site dos Clarentinos que nos oferece a Bíblia da Ave Maria. Eu uso a Bíblia da Ave Maria, mas uso também pelo celular, porque tem hora que a gente está sozinho assim e não tem ali a Palavra de Deus. Baixando os aplicativos, você tem na palma da sua mão sempre. Então vamos aqui. No capítulo 1 do Evangelho de São João, traz aqui o prólogo do Evangelho de São João, que é um resumo do que vai ser toda a obra de São João. Esse prólogo, ele traz resumido aqui a intenção e os caminhos que João vai percorrer. Mas no versículo 1 nos mostra uma coisa interessante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Versículo 1 e 2. João vai dedicar o seu evangelho a nos revelar essa pessoa. Quem é esse que estava junto de Deus, que era Deus? Quem é? É o que João vai gastar todo o seu evangelho para nos revelar essa pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Então, se a gente pode falar que do versículo 1 ao versículo 18, a gente encontra um resumo do Evangelho de São João, a gente pode falar que a intenção do autor está muito presente no versículo 1. Caminhando para frente aqui, no versículo 6, do versículo 6 ao versículo 9, a gente começa a ver essa noção da luz. João apresenta Jesus como a luz que vem de Deus. Por quê? João vai fazer no Evangelho um paralelo entre luz, que é Jesus, a graça de Deus, e as trevas, que é o não a Jesus, que é o não a Deus, que é permanecer no pecado. Então vai ter esse paralelo, luz e trevas, luz e trevas. A gente vai ver isso ao longo do Evangelho várias vezes. E aqui já começa a falar da luz, que João deu testemunho da luz. Aí diz no Evangelho, no versículo 8, João não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. No versículo 9, era verdadeiramente luz que vindo ao mundo ilumina todos os homens. Esse é Jesus. Está entre colchetinhos aqui o Verbo. O Verbo é a luz que ilumina todos os homens. O mundo estava no pecado, estava na escuridão e agora recebe Jesus. Jesus que vem para iluminar o mundo. Essa luz é Jesus. O Verbo é Jesus. E aí, no versículo 11, tem um detalhe interessante. Presta atenção. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Deus chamou no princípio o povo de Israel, o povo judeu. Chamou esse povo para ter um povo para chamar de seu. Deus caminhou com esse povo, ensinou esse povo. A gente vê lá o Êxodo, conduziu esse povo para a terra prometida. Esse é o povo escolhido de Deus. O povo judeu, o povo de Israel. Porém, Jesus foi enviado para eles, mas eles não receberam. É claramente aqui falando dos judeus. Os seus não receberam. Permaneceram nas trevas, disseram não a Jesus. A gente vai ver essa realidade aqui no Evangelho, como aqui é um resumo. A gente vai ver ao longo do Evangelho os fariseus, os judeus que não aceitam a pregação de Jesus, que não aceitam Jesus e acabam virando as costas para ele, de maneira que o levam até a cruz, e já se encontra presente aqui. Veio para os seus, mas os seus não o aceitaram. Aí continua no versículo 12. Aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim da vontade de Deus. Isso aqui é muito importante. Por quê? Os judeus, eles cultivavam essa linhagem, né? O filho de Davi, pertencente à tribo de Davi. Isso era algo importante, pertencer da família de Davi, né? Tanto é que a promessa do Salvador vem da família de Davi. A salvação para o povo judeu, então, estava ligado ao sangue, a pertencer a uma linhagem, a pertencer àquele povo. Assim se dava a salvação para o povo judeu.
né? Pertencer à família de Israel. Agora já não é mais assim. Agora, quem é a família de Deus? É aquele que aceita essa luz. É aquele que aceita Jesus. É o que diz aqui. Mas todos aqueles que receberam, aos que creram no seu nome, ou seja, que aceitaram Jesus, que tiveram fé em Jesus, agora esses são chamados de filhos de Deus. Já não é mais a carne, já não é mais o sangue, agora é aceitar o Senhor. Aceitar Jesus nos faz filhos de Deus. Não mais a linhagem, mas a aceitação do Cristo. Aí segue aqui no versículo 14, e o verbo se fez carne. Esse verbo, é interessante a gente meditar o seguinte: Deus quis dizer uma palavra aos seus filhos. Ele quis dizer algo ao seu povo, ao seu filho. E ele nos envia Jesus. Jesus é a palavra de Deus. O verbo se fez carne. É essa palavra que vem nos explicar a Deus. Quando fala do verbo aqui, quando fala da palavra, não está falando da Bíblia, está falando de Jesus, o Filho de Deus, o verbo, a palavra que vem nos esclarecer quem é Deus. E aí segue aqui, depois a gente vem no versículo 16, todos nós recebemos sua plenitude, graça sobre graça. Ou seja, Jesus, ele nos revela a graça de Deus. Jesus é a revelação de toda a graça de Deus. Em Jesus nós recebemos a graça de Deus. Não temos mais como receber graça de Deus nesta vida. Jesus é a plenitude da graça. Você aceitando Jesus, você caminhando com o Senhor, você está caminhando com a graça de Deus, com a plenitude da graça, que não pode ser mais nos dada por outro caminho. É nos dada por Jesus. E aqui no versículo 18, encerrando o prólogo, traz aqui: ninguém jamais viu a Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem revelou esse Filho único. Como eu já disse nas introduções, o Evangelho de São João, ele é marcado por um evangelho muito teológico. Tudo aqui no Evangelho de São João, ele tem um porquê, ele tem um para quê. E a gente precisa muitas vezes entender qual é a intenção do autor em dizer determinada frase, em usar determinado nome. Aqui, quando ele diz Filho único, ele está enfatizando que esse Filho único, Jesus, é aquele que estava com Deus, é aquele que estava diante de Deus. Por quê? Na Bíblia, mas no Antigo Testamento, e até no nosso jeito de falar, a gente usa muito essa expressão: todos somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Às vezes, quem não é batizado é filho de Deus enquanto criação. Aqueles que são batizados é filho de Deus em Jesus. Jesus, que é o Filho único, ou seja, aquele que estava junto de Deus. Ele é filho de Deus porque ele é participante da natureza divina. Ele estava na natureza divina, como João disse aqui. O verbo era Deus. Nesse era aqui, para dizer que estava desde o início, porque Jesus não deixou de ser Deus quando se encarnou. O verbo era Deus, estava com Deus e agora foi enviado a nós. Esse Filho único, participante da natureza divina. Esse verbo aqui que nos fala o prólogo do Evangelho de São João, essa pessoa que vai nos tratar aqui o Evangelho de São João, é o Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que estava junto de Deus e veio a nós para nos salvar. Depois, a gente segue aqui, fala do testemunho de João Batista, né? Aqui no versículo 23, ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. Essa é a missão de João Batista. João Batista veio, antes de Jesus, para preparar o povo para a vinda do Messias. Aquele povo que estava há tempo sem profeta, valorizou muito a figura de São João, que vivia num deserto, em meia penitência. Aqui no versículo 23 resume o que é a missão de João. Ele não era Deus, ele veio para dar testemunho de Deus e veio para endireitar os caminhos do Senhor. Por quê? João pregava um batismo de penitência, para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados e aceitassem Jesus. E João era enfático nessa pregação, pregava com firmeza para que as pessoas renunciassem ao pecado, tanto é que custou isso a vida dele. Ele foi morto, não sei se você se recorda, já ter visto, ele foi morto porque Herodíades, que tinha um caso com o rei Herodes, pede a cabeça dele num prato
de tanto que ele perseguia Herodes, e aquele relacionamento que ele tinha errado com Herodes, que era a mulher de seu irmão. João pagou o preço dessa pregação radical, endireitar os caminhos. A pregação de João é essa pregação radical, que nos fala, está próximo, a vinda do Filho de Deus está próximo. E aqui a gente vai ver João que reconhece Jesus como Cordeiro de Deus, como o enviado de Deus. Então João vem para preparar o povo e no momento oportuno reconhece Jesus como enviado de Deus. Depois aqui tem o encontro com os primeiros discípulos e assim a gente vai seguindo no Evangelho. Esse foi o capítulo 1 do Evangelho de São João. Espero você. Até a nossa próxima aula. Que Deus o abençoe.